gente, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2022. O Lua tá se achando muito diretor de sei lá o quê com esse troço na Não, mão. ó, eu já vou falar. Mas Esse sejam muito ano, bem-vindos esse ao ano, nosso episódio do Enquadro. Vai. hoje a gente vai falar sobre noção temporal, o tema mais pedido aqui, desde que a Isabela começou a falar que tudo era século V. Vai ser. E ó, eu já aviso vocês, esse ano promete. Vai ser podcast todo dia, intenso, com pesquisa. Vai Mas ser aí a temas gente precisa que vocês profundos. indiquem, gente. Vai ter convidado pra caralho. Tem um projeto grande pra A gente sair precisa que vocês nosso. compartilhem, que vocês Mano, ajudem aí a ó. bombar o podcast. Esse ano, esse podcast aqui vai dar o que falar. Nossa. Tô focado. Sabe o que é isso aqui? Ah. Foco. Sabe o que é isso aqui? Certeza, confiança, um pouquinho de dúvida também. Então, por que eu fiz esse tema aqui? Pra gente saber, porque a gente faz muito tema de várias coisas, tipo, os neandertais, os dinossauros, as camadas da Terra polares, não sei o quê. E aí a gente nunca sabe o tempo que aquilo tá acontecendo. E aí eu peguei algumas referências de tempo pra gente saber o que tá acontecendo. Até quando você assistir os outros episódios e os novos, você vai entender um pouco mais, tipo, quando isso aconteceu, será que Einstein estava filmando isso? Será que os dinossauros estavam junto com os sapo-bois quando surgiram? Aí você vai saber todas essas coisas, entendeu? Mas é porque, o que acontece? A minha maior dificuldade é noção temporal. Tipo, saber o ano que as coisas aconteceram. Eu lembro de algumas coisas, mas é muito difícil pra mim, os anos. Tipo, tudo se embaralha. Século VI, século V, século IV, 1900, 1300, 1800. Tipo, eu não sei quando aconteceram as coisas. Tipo assim, Roma. Eu sei da história de Roma, mas eu não sei quando É isso que aconteceu, a gente tá vai ligado? fazer hoje. É isso. Mas sabe o que é pior pra mim? O que me dificulta? Antes de Cristo. Porque 7.999 veio depois do ano 8000, entendeu? Dá uma ferrada na cabeça. É Então, ao contrário. uma Por que bimbolada. colocaram ao contrário? Por que você não só Porque põe, é o né, certo, um né? antes de 8.000 Cristo? antes de Cristo. Ai, 7.900 antes de Cristo. Não tinha como ser outra coisa. Ah, tá. É como se você voltasse a contar dali pra frente. É. Entendeu? Por que dividiram, Tipo, então? Começa de onde Um tava, é na mano. contagem regressiva e o outro é na progressiva. O problema Mas foi por começar quê? a falar Cristo, ó. Cristo que vai marcar aqui. Podia Por quê? ser. A gente Porque podia estar no só ano tá. 10.000 já, entendeu? Exato. É isso. E aí a gente teria, tipo, 11.000 anos agora. Não, pera. Brincadeira. Ah, é por isso que a gente tá fazendo. E aí, É ó, por isso. eu peguei algumas referências. Primeiro mito que vai cair por terra é: Aristóteles viveu de 384 antes de Cristo até 322 antes de Cristo. Então não foi século V? Cara, quando que é o século V? Não é do ano 400. 400 ao 500? Então não. Foi no ano 300 antes de Cristo, né? No século 3. Mas aí os séculos, você conta depois de Cristo? Não, então, ó, século 0. Século 0 é Cristo. Século 1 até o. Século 1 é 100 e Até o pouco ano depois de 100. Cristo. Até o ano 100 é o século 1. Mo, a gente tá no século 21, que é 2000 e tanto até 100. Aí quando vira 2100, século Não, 22. quando vira 2101. Aí é século 22. Tá. Então quer dizer que século 5 ele teria sido 400 depois de Cristo. Eu tô muito errada. Tá errado Ele já. tá muito antes de Cristo. Muito Ele tá só antes de Cristo. 700 anos antes. Ele não deixa de estar próximo do século 5, mas antes de Cristo. Século 5 antes de Cristo, entendeu? Mas vamos lá. Ah lá, gente, isso me buga a mente, tá? Aristóteles, ele foi professor do Alexandre o Grande e aluno de Platão. Tanto que quando o Platão morreu, o Aristóteles ficou frustrado porque ele achou que ele que ia assumir o lugar. Então Platão e Aristóteles, ó, falou Platão, Aristóteles, ó, pertinho, dá pouco tempo, tipo, se conheceram, conviveram. E Alexandre o Grande é pertinho desses caras aí também, entendeu? Que brisa, né? Porque é Grécia. É. Grécia Antiga. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou no século 27 a.C. e foi até 476 depois de Cristo. Isso daqui a gente tá falando tipo reinado e tal. Antes teve que ter uma movimentação para esse império se formar. Então, em 40 antes de Cristo já tinha ali o Império Romano, já tinha coisa acontecendo em Roma e até antes 40 disso. antes de Cristo? Não, até antes disso. Foi tipo 27 antes de Cristo a 476 que eles dominaram mesmo a parada. Falaram, ó, nós dominamos isso aqui, entendeu? Pedaço de pão. A Cleópatra morreu por aí, 30 antes de Cristo, 27 antes de Cristo. Porque a Cleópatra, posso estar falando merda, se eu estiver falando merda, então pode comentar. Sócrates veio antes da Cleópatra. Veio bem antes da Cleópatra.
Eu Bem achei que ele antes. veio depois, eu tinha achado que ele vinha depois. Não, bem antes da Cleópatra. Cleópatra, ela foi a última governante do Império Egípcio, né? E ela caiu lá pra 30 a.C., 27 a.C. É legal, a gente podia fazer um sobre Cleópatra, que a história dela é bem legal. Aí, vamos continuar falando de impérios, tá? A civilização egípcia se aglutinou em torno de 3100 a.C. Tá. 3.100 a.C. até 34 a.C. Foi uns 3.000 anos de civilização egípcia. Império Egípcio, né? Império Egípcio. Depois começou a cair e tudo mais. Cleópatra morreu 30 a.C. Caiu para o Império Romano, na Batalha de Alexandria, caso vocês não saibam. Aí, vamos... E era Alexandre o Grande? Tinha alguma coisa a ver? Tinha, pô, eu acho que tinha, sei lá. Não vamos entrar nisso agora, a gente vai fazer um só disso Não, porque pra não Alexandre falar o Grande merda. era 300 a.C., era lá com Platão e Aristóteles, lembra? Ah, então não tem nada a ver. Ah lá, como Não é. tem nada a ver. Mano, ferramente, por que tem tanta coisa Não, é que porque aconteceu? eu tô focado aqui. Se você tivesse perguntado e eu tivesse focado, eu teria falado certo. O Império Persa, 560 a.C. até 529 a.C. Foi pouquinho, curto. Nossa, mano, foi o quê? 30 anos, 40? É. Suave. Os Aztecas, que é Em 30, uma... 40 anos eles fizeram tudo isso? Babilônia e Egito? Não. O Que você Império falou? Persa. Império Persa. Império Persa. Fala. Eles se estenderam por um largo território. Dentre suas conquistas destacamos a Babilônia, o Egito, reinos de Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor. Eles dominaram tudo isso em 30 anos? Sim. Brabo. Brabo. Vai. Os Aztecas era uma cultura mesoamericana que floresceu no México lá. E... Aztecas, Incas e Maias. Isso. Tem Os ordem? Aztecas é de 1300 a 1521. É agora. É agora já ali, ó. É agora. O Brasil surgiu em 1500. A América foi descoberta. Foi agora, aqui, ó. Semana passada. Foi 1500. Ó, os Incas foi o maior império da América pré-colombiana. Ficava lá em Cusco, nas terras altas do Peru. A gente foi. Surgiu no século VIII. E foi dominado pelos espanhóis em 1572. Então de 700 e pouco, século VIII, até 1882? 1572. 1572, tá. Os vikings, Ragnar Lothbrok, esses caras, quase que eu falei this kind of stuff. 790, as primeiras invasões são as primeiras invasões registradas e tudo mais. Os vikings não tem tantos registros, muita coisa se muda, se fala. Até 1066. Então os vikings... Foi ontem, porra. A gente achou que os vikings era tipo quem originou o ser Mano, humano, eu achei né? que os vikings, Era tipo 5.000 tinham antes de lutado com os Cristo. neandertais, tá ligado? Mas, tipo, comiam dinossauro na janta. É nada, já era... Eu sabia que não, porque eu assisti os Vikings, né? E aí eu sou muito bom em história. Os maias foram uma civilização que teve o seu auge de 250 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Entendeu? Então, os maias vieram antes, aí os incas vieram lá em 700, 500 anos depois. Isso. Mas os maias e os incas estavam juntos até 200 anos depois, Tava que acabou todo os mundo junto. E os incas continuaram. É. Mais uma cota. E aí, vamos lá, eu trouxe 18 fatos pra bagunçar a sua noção temporal. Vocês estavam com saudades, né? Aposto que nas férias eles ficaram, pô, tá faltando uma cultura aqui na minha parada. Deixa eu falar pra você não ficar o podcast inteiro com uma folha na mão, especialmente porque você segura assim. Aqui, não precisa ficar em cima. Ó, Cleópatra viveu numa época mais próxima da invenção do Snapchat do que da construção da grande pirâmide de Gizé. Eu podia jurar que ela tinha colocado uns tijolinhos lá também. Tipo, egípcios, vocês estão juntos, tá ligado? Vocês não estão, tipo, 3.000 anos separados do início. Isso que é absurdo pensar. E por isso que bagunçava a nossa Gente, parada então a Cleópatra é mais nossa brother do que dos próprios caras lá. Exatamente. Exatamente. A Cleópatra ficou mais perto de falar, oi, gente, tô aqui, cheguei agora aqui no shopping, do que construir a pirâmide. Que loucura, velho. Loucura. Que loucura. Ela morreu há pouco mais de 2.000 anos, em 30 a.C. Enquanto a grande pirâmide foi finalizada em 2.560 a.C. É uma diferença de mais de 2.500 anos. Tá? Viu? 2.
Além disso, a Grande Pirâmide está mais distante dos romanos do que os romanos estão de nós. Mesmo nos seus primórdios, o Império Romano estava cronologicamente mais distante da construção da Grande Pirâmide do que ele está de nós. 3. Que isso? Impossível. O quê? A Universidade de Oxford é mais antiga do que a civilização asteca. Sim. Oxford começou a dar aulas de alguma forma por volta do ano de 1096. Eles não estão dando aula, tipo, há quase 1000 anos, não, nem fudendo. E tá lá a faculdade. 1096. 1096, pô, 900 anos dando aula. Tá tirando. Eu tenho umas professoras que tinham essa idade, não tinha não? O Henrique estudou na mesma escola que eu. Tinha umas professoras que estudaram em Oxford, foi da primeira turma. Segundo muitos estudiosos, os astecas não iniciaram uma civilização até o começo do século XIII. A Universidade de Oxford já existia há 2 séculos, quando o Império Azteca foi finalmente fundado, em 1428. E eles já estavam lá dando aula. Que loucura, mano. Não, já estavam tomando trote, pedindo dinheiro no farol. Já estavam, mano. Aí passei, bicho. 4. A Universidade Harvard foi fundada antes de Isaac Newton publicar as leis do movimento e da gravidade. Pra mim, Newton era muito velho também. Tipo, era muito. Eu peguei aí a idade. Embora não seja tão antiga quanto Oxford, Harvard é uma universidade bem antiga. Ela foi fundada em 1636. Quase 50 anos antes de Isaac Newton publicar sua obra Princípio da Matemática, né? Princípio da Matemática, de 1687, que destacava as leis do movimento e a lei da gravitação universal. Newton era muito gênio, né? Muito gênio. Nossa, então por isso que Harvard é assim. Tipo, mano, os caras estão há 400 anos, tá ligado? Pô. Construindo a escola. Tinha que ser muito pica. Dá 1000 anos pra umas aqui do Brasil que você vai ver só. Segue. Tá. Os mamutes lanosos ainda estavam vivos quando a Grande Pirâmide de Gizé foi construída. Mamutes lanosos é da Era do Gelo? É, o mamute tem o mamute. É da Era do Gelo? É. É o... Tipo, pra mim isso não significa nada. Eu nunca soube quando os mamutes tinham morrido, tá ligado? Mas pra mim era na Era do Gelo. Porque acabou lá, destruiu o troço e morreram os mamutes. Eles estavam quase se extinguindo. Aqui, não, tá legal ler. Na verdade, a pirâmide tinha cerca de 1000 anos quando os mamutes... Caralho, a Grande Pirâmide de Gizé foi o que montou o nosso planeta, então. Tipo... Construíram o planeta em volta da Pirâmide de Gizé, basicamente isso. E sabe quem fez o projeto dela? A Rainha Elizabeth. Quem mandou subir? A rainha, Oh, meu Deus. Tá. Quando o primeiro Star Wars foi lançado, a França ainda executava pessoas na guilhotina. É, isso é verdade. Mentira. E você podia ir de metrô ver as pessoas serem executadas. Mentira. Eu acho que eu contei uma outra que tinha aí. Acho que eu dei um spoiler. Esse que é o problema de fazer pauta também. Você pode se antecipar. Mas não. A última execução da guilhotina na França ocorreu em 1977. Gente, que loucura. Quando o homem chamado Hamida Janoubi foi executado por torturar e matar sua namorada. Nesse mesmo ano, o primeiro filme da saga Star Wars chegou aos cinemas. Que isso, mano. 7. O Império Otomano ainda existia quando a Paramount foi fundada. O Império Otomano surgiu por volta de 1300, mas durou até o ano de 1922. A Paramount foi fundada 10 anos antes, em 1912. Então, pera, segura. Eu não sei o que é Império Otomano. Nem eu. É otomano. É outros mano aí. Nossa, mas, tipo, mas você tinha não era Império single. ainda enquanto surgiu a Paramount, entendeu? Mas você não era single. O quê? Tipo, de falar ruim outro. De falar Nossa, foi muito ruim. Corta isso, Tipo, Rick. não corta, Rick. Pra mostrar que ele tá virando um pai. Ele não tá mais esse cara. Cara, eu não sei porque eu não me resisti. Foi tipo Danilo Gentili, que o cara fala, qual é seu nome? Luan, cara de maçã, sabe? Nossa, que bosta. Tem que fazer piada em toda frase. O cara tem que ser engraçado sempre, tá ligado? Aí acontece isso. Segue. Deixa eu ler umas, vai. Não. Will Smith já é mais velho do que James Avery, o tio Phil. Era quando o Maluco no Pedaço estreou. O Will Smith, ele é mais velho hoje do que o tio Phil era quando o Maluco no Pedaço... porque o tio Phil, o James Avery, ele tinha 45. Quando foi no ar em 90. E o Will Smith hoje tem 48. Foda-se, né? Foda-se. E outra, né? Tipo...
Ele, sei lá, envelheceu diferente, né? Porque o que eu acho que Sim. botaram isso daí, porque o tio Phil parecia muito mais velho na época do que o Will Smith parece hoje. Esse daqui não fez nenhum sentido, fora Nenhum, das outras. nenhum, Nenhum. Tipo, nenhum. sim, 90, o cara tinha 45, era mais velho que ele, agora ele tá mais velho do que o cara era. Tá. Que bosta, né? Uau, agora eu entendi noção temporal. Agora eu sei. Vai. 9. A Torre Eiffel foi inaugurada no mesmo ano em que Nintendo foi fundada. Que isso, mano? Tá errado, não é possível. É, pô, Você pegou da onde isso? tem vários sites. Não é possível que Vários. isso tá certo. Tá, pô. Torre Eiffel não é antiga pra caralho. Ó, vamos lá. A maioria das pessoas sabem que a Torre Eiffel foi inaugurada pela Exposição Universal de 89. Tá, isso eu sabia por um trabalho... 1889. Isso eu sabia por um trabalho da faculdade. 1889, né? 1889. O que você talvez não saiba é que Nintendo foi fundada no mesmo ano, como uma empresa que fabricava jogos de cartas. Tava lá também, tipo, só lançou, tá ligado? Pô, mas foi. Tá. 10. Plutão não conseguiu completar nenhuma órbita em volta do Sol entre o ano que foi descoberto e o ano que foi desclassificado como planeta. Tipo, eu não tô rindo de Plutão, calma. Tadinho, mano. Mas acho que não tem ninguém que gosta muito de Plutão a ponto de se ofender, né? Tem alguém aí que é muito fã de Plutão, nossa. Ela tá falando de Plutão, não acredito. Tipo, tem alguma... Continua, eu acho que ninguém se ofendeu, pode continuar. Ai, que ódio. Tá. Desculpa as pessoas de Plutão, mas... Verdade tem que ser dita aqui, pessoal. Verdade tem que ser dita. Plutão não conseguiu... Plutão foi descoberto por um observatório em Flagstaff, em Arizona, em 1930. Infelizmente, ele foi rebaixado... Eu tô com muita dó de Plutão, tadinho. Eu não tô me aguentando. Infelizmente, ele foi rebaixado em 2006. Por causa da sua distância do Sol, Plutão leva 248 anos terrestres para completar uma órbita ao seu redor. Isso significa que ele não percorreu nem metade do caminho do período que ele foi considerado um planeta. Como que a gente... Tá lá ele, seu planeta! Não Como que seria a nossa idade lá, né? Não faço ideia. Aí pergunta pros físicos. Mano, Porra, eu não parabéns, sei tá nem- completando 3 meses. Mano, sei nem que a pirâmide de Gizé era mais velha que eu vou saber. Que nossa idade. 11. O 11 de setembro ocorreu no momento mais próximo da queda do Muro de Berlim do que dos dias atuais. O Muro de Berlim caiu em 90 e pouco. 1989, Muro de Foi o que eu Berlim. falei. 12 anos antes do 11 de setembro. Até que eu cheguei perto pra quem chutou no vento, assim. Você ajudou? Nossa. 12. Se a história do universo fosse colocada. Se a história do universo fosse colocada num calendário, os humanos só existiriam por volta das 11h59 do dia 31 de dezembro. Os 59 segundos, não? Você não colocou aqui. Essa informação é mais conhecida Talvez o site por não tenha ter colocado lá. citada por Carl Sagan em Cosmos. Se você colocasse a história inteira de tudo, desde o Big Bang, em um calendário, toda a história da raça humana ocuparia apenas um pouco mais do que o último minuto da última hora do último ano. Mas isso é óbvio. Porque, 13. mano, só os dinossauros, tipo... Se é tão óbvio, por que você colocou aqui? Ou óbvio? Óbvio, inteligentão. Porque não é todo mundo óbvio pra todo mundo, mas só os dinossauros viveram 120 milhões de anos. Foram extintos há 65 milhões de anos. A gente tá aqui chegamos ontem, porra. A pirâmide... 140 mil, né? A 130 pirâmide, mil. nossa, é velha. Tá aqui desde sempre e tá 5 mil, 6 mil anos aí. Mas a raça humana é 200. 130 mil, né? Não. É. Acharam Agora- um de 130, 140 Não, mil. e agora viram que esse daí... Essa semana viram que tá com 200 mil anos. Certeza? Mais ou menos. É porque Mas eu é vi isso, que era essa 130. faixa aí. Essa faixa, mas... 130 para 200 tem 70 mil anos. É um tempo, entendeu? Sim. Tipo, a gente vai durar 100 anos. Tipo, 70 mil é um erro grande de cálculo. Mas eu acho que aconteceu isso aí. Vai. Então tá, gente. Então, se o Lua acha, espalha a informação. É o que ele fala. Espalha a informação, não importa se é verdadeira, só espalha. Um outro for conferir lá no Google, na hora você fala, desculpa, viu um cara falando, aí pode estar culpa em mim, tá? Mas... Ai, besta. 13. Mais de 6% de toda a população humana que já existiu no planeta tá viva hoje. Mais de 6% de toda... Tá ruim isso, né? Como que é? Mais de 6% de toda a população humana que já existiu no planeta está viva hoje. Pode ser, pô. Tem 7 bilhões de pessoas hoje? Devido ao... Eu achei que tinha alguém vivo hoje, entendeu? Não, você achou que tinha Devido os ao vampiros? grande crescimento populacional e avanço na tecnologia e medicina, a atual população humana da Terra representa cerca de 6% da população humana inteira e da história do planeta, tá? Entendi. Era só Legal. ler a Não me definição. representa nada também, podia ter tirado essa, mas vacilei. Vamos lá. 14. Tudo que você vê aconteceu no passado, não no presente. O cérebro leva
cerca de 50 Nada milissegundos a ver com o tema. para processar informações visuais. Então, quando você vê algo, na verdade, isso ocorreu no passado. 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 Foi. Passado. Foi. Mais passado. Vai. Passado. 15. Marilyn Monroe e Rainha Elizabeth II nasceram no mesmo ano. Aqui elas, ambas com 30 anos, se encontram na premiere de um filme em Londres, em outubro de 1956. Tem que pôr a foto. Põe a foto, Rick. Caralho, e a Marilyn Monroe, tipo, a gente tem mó... Pra mim, ela é muito velha, a Marilyn Monroe. Mas é não, só olhar a rainha Elizabeth. também é bem velha. Mas pra mim, ela é muito antiga, assim. Tipo, muito. A rainha é mais. Mas a Marilyn Elas são o Monroe... mesmo ano que elas nasceram. É. Se ela estivesse viva hoje, ela estaria igual a rainha. Ela não estaria, mano. A rainha é um caso à parte, velho. Ninguém estaria vivo, mas... Que a rainha. É. É... Mas a rainha não é tão velha. A Dercy Gonçalves morreu com 102, pô. George Washington morreu em 1799. O primeiro fóssil de dinossauro foi descoberto em 1824. George Washington nunca soube que dinossauros existiam. Pô, foda-se. Caralho, pensa num foda-se bem grande. Mas essa é legal. Todo mundo antes Mas essa também é não legal. sabia. Essa é legal. Por Eu quê? gostei dessa. Porque eu gostei, achei interessante. O cara nunca soube que existia dinossauro, tá ligado? Mas todo mundo antes dele também não sabia. Jesus também não sabia que existia o dinossauro. Isso é muito louco, eu nunca tinha pensado isso. O que os filhos deles brincavam? Porque o meu... O que eles faziam, tá ligado? Qual que era o hobby deles? Carro também não tinha. Brincava com o quê? Com pedra? É. E aí a última que você contou. Você podia pegar o metrô de Londres pra última execução pública por enforcamento no Reino Unido. É. Coisa horrível. Deixa eu ler algumas outras coisas que eu Já peguei. acabou. E é essa noção temporal, gente. Aí eu peguei alguns outros dados aqui também, ó. Da Vinci é 23 anos mais velho que Michelangelo e eles eram tretados. Eu nem sabia que eles eram na mesma época. Da Vinci e Michelangelo, só que Michelangelo Da era Vinci mais novinho. morreu em 1519. O Michelangelo morreu em 1564. Eles morreram quando já tinha descoberto o Brasil. Já tava os rolê aqui. Já tava rolando, mas eu não sei se os filhos Nossa, eu chegaram a achava saber. que era bem mais antigo, sei lá. O Tesla morreu em 1943. Minha avó já era viva. E o Einstein morreu em 1955. Minha avó também já era viva aqui quando o Einstein morreu, pô. É que ele já era velho aqui, entendeu? Minha Não avó sei era se minha jovem. avó era viva, não. A minha. Pô, que ano? 1940. 43. Pô, acho que sim. Seu pai não é de 60 e pouco? 67, mas minha avó teve ele com 23, 24. Então tem que fazer a conta aí. Eu não vou fazer essa conta agora. Einstein morreu em 55. Newton morreu em 1727. Quando eu vi que todo mundo se conhecia desse burburinho aqui, eu falei, Newton deve ser dessa bagunça aqui também. Mas não, o Newton é nada a ver com ninguém. Ele é bem mais novo. Napoleão é de morreu Não, em... bem mais antigo. Bem mais antigo. Ele é no meio deles. Ele é no meio, né? Ele é em 1700. O Einstein é 1900 ali. 1955 ele Tesla morreu. também. O Tesla também. E aí o Newton é de 1700. E aí vem Napoleão, que morreu em 1821. Napoleão morreu muito depois de Newton? Morreu? Nossa, que confusão mental. Não, Napoleão em gente, assim, ainda bem que a gente Napoleão e trouxe, Milton, pra vocês terem essas informações, mas só pra vocês saberem, tipo, eu continuo sem saber. Hã? Eu continuo sem saber. Como? Tipo, eu não sei, eu não consigo fixar na minha cabeça. Pode perguntar qualquer coisa, eu não Caralho, sei. como não? Eu não consigo, eu tenho um bloqueio Cleópatra. mental. Ah, não. 30 e pouco antes de Cristo. Pirâmide de Gizé. Caralho, 3 mil anos antes de Cristo. Einstein. 1900 e pouco. Napoleão. 1800 e pouco. Porra, mano. Solta a prova aí, pessoal, que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver aqui mais. Tio Phil. Do Maluco no Pedaço. 1990. Ele tinha 45 anos, então sei lá quando ele nasceu. Essa foi a mais inútil. Da Vinci. Da Vinci, era lá... Era o quê? Parece quando eu tinha a prova que minha mãe chegava do trabalho pra ver se eu tinha estudado e ficava fazendo as perguntas, tá ligado? Da Vinci, vamos, Isabela. Vamos, Isabela. Amanhã na prova você vai fazer de espera? Mano, eu não lembro se Da Vinci era lá 1500 e pouco. 1500, acertou, viado. Aristóteles. Aristóteles era uma cota antes de Cristo, era 300 e poucos antes de Cristo, né? 400. Era aqui que a gente queria chegar o tempo inteiro. 400 e pouco antes de Cristo? Não é, tipo, entenderam? Agora todo mundo aqui sabe, tá bem localizado temporalmente. Vocês estão bem localizados temporalmente? Não é várias século dúvidas que V. vocês tinham, não É século V antes de Cristo.
Não é século V antes de Cristo. É, 400 e pouco antes de Cristo. Não, pô. O Aristóteles, ele é 1340. Aristóteles 384 a 322. Depois de Cristo? Antes de Cristo. Viu? Século 4 antes de Cristo. Século IV antes de Cristo, foi por pouco. Ah, então, Sócrates que foi século V? Porque Sócrates veio antes de Platão. Veio antes de Platão? Uhum. Ah. Foi o pai da filosofia. Sócrates que eu falo que é século V, não Aristóteles. Eu falo sempre de Sócrates. É Sócrates, Rick? Sim. Pesquisa aí, Sócrates, Rick. Vê. Mas ele conheceu Platão, então é muito difícil ser de um século diferente, sabe? A menos seja tipo isso, 1900 para outro. Sócrates, 470, 399 a.C. Então foi Mesma século época V que Platão é. antes de Cristo. Legal. Acertei. Só não falei que era antes de Cristo. Caralho, É eu fiz isso, toda essa gente. pesquisa pra humilhar ela ao vivo aqui e me fudi. Mas era antes de Cristo, você errou isso. Você falava que era século V então, depois de meio-meio, Cristo. meio-meio. Meio, é. E agora a gente sabe tudo sobre o tempo, né, pessoal? É isso, gente. Esse foi um bem útil, inútil, mas eu acho bem útil. Eu gosto desse sistema, mas sabe o que é o mais incrível? Provavelmente a gente aprendeu tudo isso na escola e cagou muito forte pra isso. Ah, Tipo, com certeza. Com foda-se, certeza mano. A professora absoluta. tava falando lá, você tava lá pensando em quem que você ia pegar na festinha de sábado. Eu caguei pra tudo isso. Eu tenho muita certeza que me ensinaram isso na escola, que eu tô achando mó legal hoje. Quase repeti de ano, provavelmente, por um monte dessas informações. E agora, só porque ninguém tá mandando, você tá achando legal Agora eu estudar. acho mó legal, tá ligado? Tipo, a escola devia vir depois. Você devia, tipo, fazer tudo o percurso contrário, tá ligado? Eu acho que faria muito mais sentido. É, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui qual foi o fato que você achou mais bizarro. Tipo, que você falou, não é possível. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se puder compartilhar com outras pessoas. Temos aí um podcast cheio de informações e engraçado ao mesmo tempo e bem descontraído. Se tiver também no Spotify, compartilha com outras pessoas. E a gente encontra vocês amanhã, porque temos episódios novos todos os dias às 6 horas da tarde. Beijo, beijo, beijo e até amanhã.